Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto. Mais um sábado frio em Curitiba, embora ainda seja outono, mas vamos lá. Jaquetinha para cobrir o frio, vamos lá. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um projeto. Em breve, eu criarei mais um livro e mais um treinamento, mas voltado à revisão de contratos de conta corrente. O que que eu farei hoje? Eu vou compartilhar com vocês todo o planejamento desse meu livro, deste meu curso, e gostaria, sinceramente, de receber a sugestão de todos vocês, me dizendo o que mais eu poderia incluir nesse material, ok? Me acompanhe. Muito bem, uma das maiores demandas que eu tenho como perito do juízo é fazer a revisão de contratos de conta corrente. Eu organizei aqui um fluxo de todo o material que eu pretendo disponibilizar em breve, um treinamento que eu pretendo disponibilizar em breve para todos vocês. Vamos dar uma olhada? Eu peço a vocês que depois vocês postem aqui o que vocês acham que eu poderia incluir a mais neste treinamento. Tudo bem, revisão de contratos de conta corrente. Primeiro, temos que entender quais são os tipos de contratos que existem em conta corrente. Lembre-se, não é só o supercheque que existe, nós temos também a conta de depósitos, tá? É uma conta corrente comum, que não tem limite, que não tem nada, e ela é, digamos assim, operacionalizada com base no contrato de abertura de conta corrente, certo? Aqui também é importante enfatizar que nesse contrato aqui, nós veremos no treinamento, é neste contrato que estarão as autorizações para cobrança daquelas taxas, tarifas ou pela prestação de outros serviços bancários. É nesse contrato que estará pactuado esse tipo de cobrança. Qual outro tipo de contrato que nós temos? Tá? Temos cheque especial. Para o cheque especial, que é aquele limite crédito da sua conta de corrente, teremos o contrato de abertura de limite de crédito. Ele pode ter esse nome, pode ser uma cédula de crédito bancário, depende de cada instituição financeira. E o que nós iremos ver dentro desse contrato? O que estabelece esse tipo de contrato? Ele vai estabelecer o limite de crédito que foi concedido para o cliente, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, o que seja. O prazo, normalmente esses contratos eles têm um prazo de 2, 3 meses e após isso tem uma cláusula de renovação automática, que normalmente as pessoas não costumam observar, mas existe uma cláusula prevendo a renovação automática desse contrato. O contrato também vai estabelecer a cobrança de encargos, ou seja, juros remuneratórios, qual será a taxa de juros, como que será divulgada essa taxa de juros, por quanto tempo essa taxa de juros valerá, que será pelo prazo inicial do contrato. Após vencido o prazo inicial do contrato, como eu disse agora há pouco, ocorrerá a renovação automática, caso o correntista não se oponha quanto às novas taxas pactuadas. Essas taxas, elas são expostas em quadros afixados na rede de agências ou então disponibilizadas através da Internet Bank ou dos extratos emitidos através dos terminais eletrônicos. Muito bem. Fora esses encargos, que são os encargos remuneratórios, o contrato de abertura de limite de crédito, ele também prevê quais serão os juros aplicáveis em caso de inadimplemento. Quais são esses encargos? São a comissão de permanência, que normalmente ela é restrita à taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, e também multa contratual. Por experiência, eu já fiz centenas de revisão de contratos bancários, pouquíssimas vezes eu vi a aplicação de encargos de inadimplemento, ou seja, quando a parte não cumpre a sua obrigação, por exemplo, de cobrir o saldo devedor para que sejam debitados os juros devidos. Mas tudo bem, tudo isso será abordado durante o treinamento. O que mais que o contrato de abertura de limite de crédito prevê? Ele prevê a forma de capitalização, de exigibilidade. Isso daqui é um tema que demandará bastante tempo, ou seja, existe uma grande confusão entre o que é capitalização e o que é anatocismo. Nós veremos isso mais para frente, durante o treinamento. E exigibilidade é a data que os juros serão exigidos na conta corrente,
ou seja, a data em que eles serão debitados na conta corrente. Também existem cláusulas, e essa é uma parte também importante a ser apreciada pelo perito, relativas à rescisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente. Muito bem, o que mais que nós veremos nesse treinamento, nesse livro? Eu ainda não sei exatamente a forma que eu disponibilizarei isso para vocês. Quais são os principais tipos de demandas judiciais que existem em relação a contratos de conta corrente? Primeiro, prestação de contas. É aquele tipo de ação judicial que a parte diz que não teve acesso aos contratos e pede que a instituição financeira preste contas para todo o período pelo qual tiveram relacionamento bancário, apresente contratos, apresente, digamos, a escrituração dessas operações realizadas entre as partes, que normalmente ela é refletida através dos extratos de conta corrente. Outro tipo de demanda judicial é ação revisional de contrato, ou seja, revisão de conta corrente, certo? Revisão do contrato de limite de crédito em conta corrente. Temos também, os embargos à execução, que ocorrem quando a parte, o correntista, está devedor, não cumpre com as suas obrigações e o banco acaba executando o saldo devido. E a parte, logicamente, pode entrar com embargos à execução, acusando uma eventual excessividade no valor executado. E, por último, nós temos os processos de cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença, ela ocorre depois que é emitida a decisão nos autos, ou seja, ela que vai quantificar as decisões que foram proferidas nos autos. Muito bem, vendo tudo isso, quais são as principais contestações apresentadas pelas partes que ingressam com esse tipo de ação judicial? Alegam que são contratos de adesão, ou seja, que não tiveram a possibilidade de negociar as cláusulas contratuais, alegam que ocorreu a prática de anatocismo. Muita gente diz que isso é capitalização de juros, mas na verdade não, nós veremos durante o treinamento que não é exatamente isso, tá? Capitalização de juros é uma coisa, anatocismo é outra. Anatocismo é a cobrança de juros sobre juros. Outro ponto que é bastante contestado, as partes alegam que as instituições financeiras praticaram taxas de juros acima da taxa média de mercado, ou seja, a taxa que é divulgada pelo Banco Central do Brasil. E, por último, né, alegam que foram cobradas taxas e tarifas não autorizadas em suas contas correntes. Ok? Então, vimos que estas são as principais contestações das partes que ingressam com esse tipo de ação. Muito bem. O que nós, peritos, teremos que fazer? Como que se faz uma perícia em contratos de conta corrente? Quem vai fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter toda uma metodologia, ele tem que desenvolver as suas ferramentas para que possa prover as informações necessárias para que o juiz consiga dirimir o litígio, consiga resolver o litígio e tomar uma decisão fundamentada em conhecimentos técnicos. Muito bem. Vamos ver. Primeiro, quais são as informações que o perito necessitará, as informações básicas que o perito necessitará para revisar uma conta corrente? Contrato de abertura de limite de crédito e os extratos de movimentação. Isso, num primeiro momento, estas são, digamos, as informações essenciais para efetuar esse tipo de revisão. Para efetuar a revisão de uma conta corrente, o perito terá que efetuar a recomposição dessa conta corrente. E existem duas formas de fazer isso. Uma que atualmente eu digo por experiência que não é minimamente viável, é a digitação de extratos. Hoje nós já estamos em 2021, se considerarmos o prazo de prescrição, 2011, 2010, beleza, você conseguirá extratos legíveis que não demandarão a digitação manual, certo?
Mas, caso contrário, se for algum processo que está tramitando a uma longa data, que existe um período de 20 anos a ser avaliado, talvez você tenha que recorrer à digitação de extratos, certo? E a outra forma de efetuar essa recomposição da movimentação da conta corrente é através da exportação para planilhas eletrônicas, certo? Exportação para o Excel, por exemplo. Eu hoje indico duas ferramentas para fazer isso. O site gratuito I Love PDF, certo? É um site online no qual você vai carregar esse arquivo PDF com os extratos e ele trará uma série de planilhas, né, com as movimentações ocorridas na conta corrente. O resultado, digamos, o sucesso nessa exportação vai depender, logicamente, da qualidade desses extratos, certo? E o único problema que eu vejo no I Love PDF é que ele gera uma planilha para cada folha de extrato que você tiver. Então, depois ele dá um certo trabalho para você agrupar toda essa informação. Mas é gratuito e é um aplicativo que funciona muito bem, certo? E o segundo, que é o aplicativo que eu me utilizo, é o Adobe Acrobat Pro DC, ok? Da mesma forma, eu tenho o PDF, existe uma função, uma ferramenta desse programa, desse aplicativo, no qual você pode exportar o PDF para planilhas. E ele exporta automaticamente para o Excel. Nós veremos no curso como fazer isso e como muitas vezes você tem que tratar esses arquivos de Excel, porque nem sempre eles trarão de uma forma clara e precisa aquilo que está no arquivo PDF. Às vezes haverá a mesclagem de células, o que pode dar algum trabalho, mas com certeza muito menos trabalho do que digitar todos os extratos. Continuando, gente. Para efetuar a perícia em contratos de conta corrente, qual que é o primeiro ponto? Você já fez a recomposição da movimentação da conta corrente, certo? Você tem que fazer a revisão dessa conta corrente. Você, primeiro, deverá apurar quais foram as taxas de juros praticadas nesta conta corrente ou nestas contas correntes. Muitas vezes, em um único processo, você avalia duas, três, quatro contas correntes diferentes de uma mesma parte, de um mesmo correntista. Qual é o sistema que você pode utilizar para apurar as taxas de juros praticadas? O sistema hamburguês reverso, que é o quê? Você sabe quanto que foi cobrado de juros, certo? Você apura o saldo devedor médio naquele período base de apuração de juros, divide o valor que foi debitado pelo saldo devedor médio apurado, você terá automaticamente a taxa de juros, certo? Então, para que você consiga adotar o sistema hamburguês reverso, você deverá fazer a apuração do saldo devedor médio, conseguirá fazer a apuração das taxas de juros praticadas e deverá, uma vez obtidas as taxas de juros praticadas, compilar essas taxas de juros, certo? Ou seja, organizar para que depois você possa comparar os contratos, com as taxas médias, etc., como nós veremos daqui a pouco. Muito bem, segundo ponto, que normalmente, eu acho que na totalidade das vezes você, perito, terá que fazer, você terá que fazer uma comparação das taxas praticadas com as taxas médias de mercado. Aonde que você encontra estas taxas médias de mercado? Essas taxas médias de mercado, elas são disponibilizadas, divulgadas pelo Bacen através das séries temporais, desde julho de 1994. Então, se você tiver que eventualmente efetuar essa comparação para um período anterior, você não terá as taxas médias de juros divulgadas por uma, digamos, por uma entidade oficial, ok? Como que são organizadas essas séries temporais do Bacen? Elas são compiladas, por exemplo, para conta corrente, nós teremos conta corrente pessoa física e pessoa jurídica.
Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não me alongar, mas existe uma série de séries temporais diferentes para essas duas categorias de pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica. Você vai comparar, então aqui nós temos as taxas que foram praticadas, você terá as taxas de juros praticadas, você terá as taxas médias divulgadas para cada um dos períodos bases, e daí você também poderá e deverá fazer, certamente, cálculos considerando a limitação dos juros, a limitação dos encargos à taxa média de mercado. Todo o treinamento ele demonstrará de uma forma bastante prática, bastante objetiva, como que você poderá construir as planilhas, as ferramentas para fazer esse tipo de análise. Outro ponto, afastamento do anatocismo. Anatocismo, lembre, cobrança de juros sobre juros. Por isso que muitas vezes um montante que era de R$ 1.000, ele acaba se tornando 10 mil, 20 mil, 30 mil. Depende de quanto tempo ficou sendo cobrado juros sobre juros, ok? Então, o que nós veremos nesta parte do treinamento? Nós veremos qual é a definição de capitalização, veremos qual é a definição de anatocismo e também veremos como afastar a prática do anatocismo. Vocês certamente conhecem o artigo 354 do CPC, que diz que dos depósitos efetuados serão imputados, esses depósitos serão imputados para pagamento prioritário de juros. Ou seja, entrou dinheiro na conta, primeiro paga juros e depois paga o principal devido. Veremos tudo isso com muito detalhe e veremos que você, aplicando esse artigo 354 do CPC, ou seja, essa metodologia, esse conceito técnico, você conseguirá afastar a prática do anatocismo, ok? Mais um tipo de cálculo que normalmente é requisitado é a limitação de encargos acima da taxa média de mercado e afastamento da prática de anatocismo. Você, como perito, tem que prestar muita atenção na forma que é questionado, porque muitas vezes o juiz ou as partes efetue o cálculo considerando a não aplicação da cobrança de juros sobre juros. Isso é uma coisa. Daí pede outra. Faça os recálculos considerando a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado. É outra coisa. Mas se perguntar dessa maneira, não, você não tem que responder considerando as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que responder conforme te pergunto. Você não pode supor que você tem que acumular as duas coisas. Mas normalmente, na grande maioria dos trabalhos que eu já fiz até hoje, normalmente eu sempre apresento um cálculo considerando as duas, o afastamento tanto do anatocismo quanto da prática de juros acima da taxa média de mercado. E tem que prestar muita atenção. O simples fato da instituição financeira ter praticado juros acima das taxas divulgadas pelo Bacen em determinados períodos não configura, teoricamente, abusividade de juros. Então, você tem que observar tudo o que o juiz tem estabelecido em suas decisões durante todo o prazo do litígio. E por último, gente, uma vez que você apurou a taxa de juros, verificou se os juros estão acima das taxas médias de mercado, verificou se ocorreu anatocismo, fez todos os recálculos que foram solicitados. Ok, você deverá fazer a atualização dos valores revisados. Existem duas formas de fazer isso. Uma, atualização do saldo revisado da conta corrente na data da última movimentação ou atualização das diferenças mensais na cobrança de juros até a data de emissão do laudo pericial. Quais que são esses fatores de atualização? Atualização monetária, que nesse caso aqui a atualização monetária será desde a data da última movimentação até a data de emissão do laudo pericial, e mais juros de mora, que normalmente são a partir da citação, da data de citação, ou seja, a data que a instituição financeira tomou conhecimento dessa demanda, até a data de entrega do laudo pericial, certo? Mas, eventualmente, pode haver alguma decisão estabelecendo um outro critério
de atualização, normalmente nos trabalhos de cumprimento de sentença, ok? E atualização das diferenças mensais na cobrança de juros. A atualização monetária, ela começará na data de cada um dos débitos até a data de encerramento do laudo, e os juros de mora em cima dos valores atualizados monetariamente, considerando o número de meses ocorridos em cada um dos períodos, vezes 1%. Ok? E por último, gente, logicamente, depois de todo esse trabalho, haverá uma conclusão final, ou seja, a conclusão de todos os pontos importantes que um perito deve considerar quando efetuar um trabalho de revisão em conta corrente. Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço que deixem os seus comentários e quem tiver o real interesse em fazer esse curso, em ter acesso a esse material, me manda um e-mail para esse endereço que eu estou disponibilizando aqui na tela. Ok, gente? Um grande abraço do Pedro Neto.